Então, sobre Tiago, capítulo 1, para a gente começar a entender um pouquinho, né, do que está se passando e ver os olhos que a gente precisa ter para analisar essa epístola. Então, esse texto, na verdade, é um dos textos mais práticos do Novo Testamento, porque ele vai focar na maturidade cristã, na coerência entre aquilo que se crê e o que se vive, né? Muita gente faz assim, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, o que acontece? Aqui ele vai combater, de certa maneira, essa incoerência para que Deus seja honrado da maneira adequada. Mas primeiro vamos fazer aquela história, não é a exegese, né? Que é estudar o texto, que a gente vai fazer um pouquinho depois. Vamos fazer aquela história chamada exagogética. Se lembra aquilo que nós conversamos esses dias, ontem inclusive? É a disciplina que vai fazer sobre a questão da introdução, vai investigar os fatos que cercam a produção desse livro, a autoria, quando que foi escrito, o destinatário. Nesse sentido, então, é como se a gente fosse um detetive, né? Um detetive que prepara o terreno para a interpretação. Então, vamos começar a conversar. Primeira situação que a gente tem que perguntar, quem era Tiago? Quem era Tiago na fila do pão? Né? Talvez ele estivesse lá na frente e você não, e assim por diante. É um modo só de brincar um pouquinho, de fazer uma rima, mas de qualquer maneira o que acontece é o seguinte: embora existam outros Tiagos no Novo Testamento, Tiago filho de Alfeu, Tiago propriamente dito, a gente chama de Tiago maior e o outro chama de Tiago menor, esse Tiago não tem nada a ver com os apóstolos de Jesus, quero deixar bem claro para isso. O consenso histórico e teológico aponta para Tiago, que era o irmão de Jesus. Ele era conhecido como esse Tiago o Justo. É difícil você começar a compreender, né, que Jesus, né, ele era Deus e tal, mas ele tinha uma questão humana também. E a gente pode perceber hoje, né, se você está vendo, por exemplo, aquela série The Chosen. Eu estou vendo, estou na 4ª temporada agora, em que o centurião pede que Jesus cure lá o servo dele, e aí a gente percebe algumas dificuldades que há dele sendo realmente humano, né? Porque foram 3 anos ali que ele caminhou com os discípulos, e assim, a Bíblia ela é muito sábia, ela dentro das palavras delas tem poucas coisinhas assim, mas elas representam muito, e ali às vezes você vê dias passando, tempo passando, então isso demonstra que Jesus tinha essa característica humana, inclusive. Ele tinha irmãos, e tinha vários irmãos. Então, assim, o Tiago aqui que a gente está falando era o irmão mais velho depois de Jesus. A gente tem que lembrar, nós já falamos disso, né, da nossa característica da união hipostática de Cristo. O que é isso? Olha quantos termos teológicos: exagogética, exegese bíblica, união hipostática de Cristo. O que é isso? É que Jesus, conforme foi definido lá no concílio, lá em 451 depois de Cristo, ele tinha essa natureza. Ele era, na verdade, assim, ele era uma pessoa que ela tinha 2 naturezas, a divina e humana, em uma única pessoa, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. O concílio lá foi definido no concílio da Calcedônia. Então, assim, Jesus, 100% Deus, ele não deixou de ser Deus ao vir à Terra. Ele manteve todos os atributos divinos, embora se esvaziou de si mesmo, da glória manifesta dele. Mas ele era 100% homem também. Ele não era, não apenas parecia humano, uma certa, né, um parecer humano, não. Ele tinha lá, ele sentiu fome, ele sede, cansaço e dor, como a gente verifica, e também a questão da estrutura familiar dele. Lá no The Chosen, inclusive, você vai ver que ele sente dor das costas, mostra Jesus rindo, fazendo piada também. Então, às vezes a gente esquece dessa situação, mas é sempre bom lembrar que ele também tinha essa questão humana. Essa questão humana era muito forte nele também. Então, essa série The Chosen, só para vocês terem uma ideia, inclusive eles pegam lá um rabino, um padre, um pastor, para discutir como que vai ser definido as cenas. E é bem interessante. Sugiro a você que comece a assistir, né? Como eu te falei, eu estou na 4ª temporada e está sendo muito legal ver essas informações, a gente se emociona. Então, nesse sentido é importante. Bom, de qualquer maneira, eu vou me estender um pouquinho hoje por conta dessa questão da introdução que a gente precisa ter, né? Falando essas questões para você também compreender a questão ali do nosso Tiago o Justo. Então, o Novo Testamento, ele explicita que Jesus tinha irmãos e irmãs, mas o número exato ali tem uma dificuldade. Em relação aos homens, lá em Marcos 13:55 e Marcos 6:3, Jesus tinha 4 irmãos. Tiago, que é o autor dessa epístola que a gente está discutindo, né, que era líder em Jerusalém, olha só que interessante. José também, aí tinha também a questão do Simão e do Judas, então eram 4 irmãos homens.
E tinha irmãs também, conforme Mateus 13:56, e não estão entre nós todas as suas irmãs. Só que ali o grego, ele utiliza ali para essa palavra, pasai, eram pelo menos 3 irmãs. Pois que se fossem apenas 2, isso é um outro termo chamado ambas, então corresponderia a ambas. Então ali não se sabe se é 2 ou 3 irmãs, mas também não tem o nome delas. De qualquer maneira, vamos situar aqui em Tiago. Então você já sabe que Jesus tinha irmãos, né? Maria concebeu pelo poder do Espírito Santo, né? Ela foi agraciada por isso. A gente realmente dá aqui um valor grande para ela, não a ponto de ser santa, mas porque Jesus só é esse mediador entre Deus e os homens. Mas de qualquer maneira, o que acontece é que Tiago vai passar de um cético, de um irmão cético de Jesus, a líder da igreja. Então olha só que interessante no contexto familiar. Não sei se você tem essa dificuldade e às vezes a gente não imagina que isso esteja acontecendo dentro da nossa casa. Então assim, inicialmente o Tiago, ele não acreditava nessa messianidade de Jesus. Durante o ministério terreno ali de Jesus, fazendo todos os milagres, caminhando ali, depois quando teve uma aparição de Cristo ressurreto, aí sim, ele se tornou o principal líder da igreja em Jerusalém. Então, dentro da vida de Jesus, infelizmente, né, ou felizmente, Tiago não o reconhecera como tal. Então, Paulo vai mostrar ali que o Tiago, ele se tornou uma das colunas da igreja. E ele era respeitado tanto por cristãos judeus, ele era judeu, né, o Tiago, quanto por judeus não convertidos, porque ele tinha uma rigorosa observância da ética e da vida de oração. Inclusive, ali tem tradições que falam que Tiago, ele ficava com os joelhos calejados, parecendo como de camelo, de tanto que ele orava, de tanto que ele fazia questão de ter essa disciplina. Mas, de qualquer maneira, é o seguinte, Tiago vai escrever essas questões todas aqui, depois nós vamos conversar sobre a questão dele, né, desse encontro. Ele escreveu essa carta com tom de pastor e de mestre, não é para discutir doutrinas profundas, como faz Paulo lá, mas para corrigir o comportamento. Então, a fé sem obras é morta. Basicamente, é isso que vai acontecer durante todo o livro que nós vamos ler. A fé e as obras, depois nós vamos ver sabedoria prática. Como que nós podemos ter sabedoria nesse sentido? Ele fala que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Também vai falar aqui sobre controle da língua, né? Essa que se compara ao leme de um navio. O navio é super grande, mas a língua ela consegue direcionar para onde vai esse navio todo, esse navio da vida, digamos assim, né? Também faz questões de justiça social, denúncias severas ali contra os ricos que exploram os trabalhadores e que negligenciam os pobres, e vai falar também sobre vida de oração. Então, essa questão de Tiago, ela é um chamado para a integridade. Mas vamos voltar agora nesse assunto aqui do nosso Tiagão, né? Eu gosto de intercalar essas coisas porque a gente começa a perceber algumas situações familiares, inclusive, e aí tentar transportar para a nossa vivência, né? Primeiro, compreendendo essa questão dessa humanidade de Cristo. E segundo, é que antes da ressurreição, Tiago não acreditava não, é mais ou menos isso. Então vamos lá, a gente vai perceber lá, por exemplo, em João capítulo 7, versículo 3 a 5, olha só o que acontece aqui, que se fala. João 7, 3 a 5, vai dizer o seguinte: os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui para a Judéia, para que seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem seus irmãos criam nele. Olha só, essa é a primeira bordoada que a Bíblia mostra para a gente aqui. Depois nós vamos pegar lá em Marcos capítulo 3, versículo 21, só um minutinho. Olha lá, vai dizer o seguinte, ó: quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si, quando Jesus estava pregando para uma multidão. Então, olha só que coisas que a família de Jesus tinha em relação a ele, né? Ninguém dava, digamos, esse crédito para ele. Então, o que acontece é o seguinte, Tiago ainda não era um discípulo de Jesus na morte dele, tanto é que a gente vai ver lá em João 19, 19, 26 a 27, que no momento da morte de Jesus na cruz, Jesus entrega o cuidado da mãe dele, da Maria, para o apóstolo João. Só que pela lei judaica, o que estava acontecendo? Essa responsabilidade, ela seria, sabe de quem? Seria de Tiago, que era o irmão mais velho depois de Jesus. Então agora você consegue compreender por que ele fala, né? Que Jesus confiou Maria ao discípulo amado, então a João, porque Tiago não era crente naquele momento, mas ele
pela lei judaica, seria a pessoa que iria cuidar da sua mãe. Mas então Jesus lá na cruz fala para João, que era o discípulo amado, cuidar da mãe dele. Então, confiou ela a esse discípulo amado. Então, veja só, é difícil qualquer pessoa aceitar que o irmão com quem cresceu, com quem dividiu o teto ali, trabalhou na carpintaria, fosse o Criador do universo. Isso é fé. Então, eu quero conclamar você a compreender também isso e racionalizar isso na sua mente, mas compreender que Jesus também tinha esse lado humano. E aí o que acontece? Tiago, talvez ele esperasse lá, como ele era um judeu zeloso, né, como a gente está vendo aqui das orações que ele fazia, ele provavelmente esperava um Messias que era político, que era militar, que expulsasse os romanos. E aí o que acontece é o seguinte, o caminho de humildade e de sofrimento de Jesus não se encaixava nessa visão. Então, por isso que o pessoal talvez tinha essa crítica em relação a Jesus dentro da própria casa. E lá em 1 Coríntios 15, 7, esse que é a virada, olha lá Paulo falando, aqui naquele período que Jesus começa a aparecer da ressurreição lá e a ascensão dele lá nos céus, no início de Atos, fala assim, 1 Coríntios 15, 7, depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos, e isso mudou a vida com relação a Tiago. A experiência com ele foi tão profunda que o Tiago, cético, que não cria em nada, começou a se tornar um servo dedicado de Jesus, como ele mesmo coloca no primeiro versículo aqui, né? Eu, servo de Jesus. Ele não se coloca numa posição, eu sou o irmão do Criador do universo. Não, servo, né? Então ele se coloca numa posição de humildade. Então ele já demonstra toda uma maturidade que é importante aí. Então o que acontece? Ele se torna, né, nesse caso, o servo do Senhor Jesus Cristo. E aí o que acontece? Tiago, a gente vai ver que ele vai se reunir com o pessoal lá da liderança de Jerusalém, inclusive presidindo lá as reuniões, Atos 1,14, quando, por exemplo, vai ser ali Matias escolhido para substituir Judas, que havia se enforcado. Então, ali a gente vai ler em Atos 1,13 o seguinte, quando chegaram, subindo ao aposento onde estavam hospedados, achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, que não é esse Tiago que nós estamos lendo, é o chamado Tiago maior, depois André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, e depois um outro Tiago, Tiago filho de Alfeu, que é o Tiago menor, não é esse Tiago também, às vezes a gente fica meio complicado, meio aí, confunde as coisas, mas de qualquer maneira não são esses, Simão o Zelote e Judas filho de Tiago. Tem ainda um terceiro Tiago que fala que na verdade era o filho dele que estava lá, Judas, né, que era ali um dos apóstolos. Daí, todos eles se dedicavam unânimes à oração, com as mulheres entre elas, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Quando fala e com os irmãos dele, aí sim a gente vai ter a questão do próprio Tiago. Então, depois nós vamos ver lá em Atos 15, que essa mudança que houve em relação a Tiago, o justo, que era o autor da carta, né, o irmão de Jesus, ele vai aparecer lá, então, nesse versículo 13, nessa parte final. E aí, depois nós vamos ver lá em Atos 15, que é ele quem preside o primeiro concílio da igreja, que está lá em Atos 15. Então, Tiago, na verdade, se tornou, digamos assim, uma mudança de vida quando Jesus aparece ressurreto a ele, especificamente a ele, e aí essa experiência que ele teve faz com que ele perceba tudo aquilo que havia falado, que Jesus havia falado, compreende então que não é uma revolta, uma insurgência ali política contra o sistema daquela época, e aí percebe toda essa mudança e se dedica então de uma forma muito profunda a dar seguimento. Então, basicamente, a nossa exagogética é isso, certo? E aí começa a dizer o seguinte, né, que a gente precisa considerar aí nos primeiros versículos da nossa leitura, depois dele dizer que ele é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo essa divindade de Jesus, essa questão de proeminência de Jesus, ele vai falar agora para que já seguindo esse tom, não vai questionar lá sobre fé, aquela coisa toda, não, ele vai considerar as questões práticas, que a gente deve considerar as nossas provações como motivo de alegria, e que a prova da fé produz perseverança, e essa perseverança leva para uma maturidade espiritual que nós precisamos ter, e se a gente tem falta de sabedoria, que a gente peça para Deus. Ele vai colocar também algumas questões, dizendo o seguinte, né, que a gente precisa entender o que é prova, que Deus nos
coloca e aquilo que é tentação, que não vem de Deus, mas é nós mesmos que nos colocamos em algumas situações e depois a gente paga o preço, como nós já temos visto aqui no nosso tempo de oração coletiva. E aí depois vai demonstrar a questão da tentação, que ela nasce dos próprios desejos humanos, e aí quando esse desejo é alimentado, aí gera o pecado e por fim a morte. Então qual que é a situação? Se você não pode ter desejos que são humanos, né, como ambição, como inveja, como alguma situação, o que você tem que aprender a fazer? É que você precisa colocar tudo isso, ser alimentado, né, e ser aí cheio do Espírito Santo, para que você tenha força contra essas questões e elas não sejam alimentadas, como fala aqui, para que a gente não caia em pecado e também não tenha a morte espiritual, no caso aqui, né? Então, assim, Deus é a fonte de toda boa dádiva, o dom perfeito, sendo imutável em sua bondade. E também ele vai falar depois na parte final do versículo que foi lido pela irmã, dos versículos que foram lidos pela irmã Isabel, que a religião real, ela não é uma religião intelectual que está aqui na nossa mente, mas ela é uma religião ativa. A gente precisa saber entender, por exemplo, estar pronto para ouvir as pessoas, ser tardio para falar, ser tardio para ficar com raiva, para se irar. E a gente tem que entender o seguinte, ele coloca aqui essa questão de que aquele que ouve a Bíblia e não pratica é semelhante a um homem que se olha no espelho e depois esquece, né? Aqui na época a gente lembra que não tinha espelho como nós temos hoje. Você consegue ver vários lugares, né? No vidro mesmo se reflete, não. Ali as questões eram, o próprio reflexo do espelho, ele era côncavo, era uma dificuldade de ver certinho ali a tua imagem correta, e aí depois que você deixava do espelho, você esquecia como você era. Então, ele mostra aqui que a palavra tem que transformar o nosso comportamento. E aí Tiago vai definir a espiritualidade que agrada a Deus como aquela em que a gente cuida das pessoas que são vulneráveis e que a gente se mantém incontaminado pelos valores corrompidos do mundo. É uma epístola eminentemente prática. E a gente precisa compreender agora com essa questão, principalmente essa questão mais humana de Jesus, né? Inclusive tem aquela história de que nenhum profeta é bem quisto na sua própria terra, como isso era verdade. Então, assim, pensa dentro de Jesus o que ele tinha que trabalhar com ele quando ele se sentia rejeitado pelos irmãos, pelas irmãs, o pessoal desdenhando dele e ele tendo que continuar a caminhada. Eu não sei se acontece isso com você algumas vezes, né? Porque a fé que a gente tem, a gente diz que ela é inabalável, mas muitas vezes diante das dificuldades que se apresentam, inclusive dentro da nossa própria casa, às vezes é um marido que não é convertido, às vezes uma esposa que não é convertida, às vezes um filho que, né, como a gente tem aqui, histórias se desviaram. Então esse filho, a gente sente a dor disso. Se isso é complicado agora, imagina para Jesus quando ele tinha uma dificuldade muito grande lá para poder conviver dessa maneira. Mas olha só como Deus é maravilhoso, né? A questão da morte e ressurreição de Jesus clareou para Tiago o porquê de Jesus ter vindo, a sua vitória sobre a morte, o reino dele que não era daqui, né, não era desse mundo, digamos assim, mas era um reino celestial e que a gente pode trazer sim um pouco desse reino para cá, agindo de uma maneira conforme. O que é isso? Com coerência, que você não seja um hipócrita, que fale uma coisa e faça outra, mas sim que haja uma coerência, uma interligação entre todas as nossas atitudes e a nossa fé. Isso é importante. Então, Tiago é essa pessoa que vai falar isso para a gente nos demais capítulos. Eu espero que você tenha compreendido, né? Eu às vezes falo um pouquinho rápido, até por conta do tempo, e muito embora eu já tenha me elastecido aqui. Então é isso. Espero que você tenha entendido e compreendido essa parte. Amém?